Olá a todos, estamos começando mais uma edição do nosso podcast. Nosso papo é empreendedorismo. E o assunto de hoje é um assunto que interessa muitas pessoas. Vamos falar sobre mercado de trabalho. E para esse bate-papo com a gente, estamos recebendo dois convidados super especiais aqui. Começar a apresentar o presidente do Cindy Lojas, Juarez da Costa, empreendedor, sócio proprietário da Produtiva e que atua à frente ao Cindy Lojas, que é a empresa que busca representar e fortalecer as empresas de Juí e da região. Seja bem-vindo, Juarez, ao nosso podcast hoje. Obrigado, Diogo. Vamos tentar contribuir aí com o que a gente tiver condições. Perfeito. Também estamos recebendo aqui a Jéssica Batista. A Jéssica, ela é mãe, psicóloga, empreendedora e ela é diretora da TES Gestão de Pessoas, agência de fomento ao mercado de trabalho aqui em Juí, que atende empresas de Juí, da região e do estado. Jéssica, um prazer te receber aqui no podcast também. Prazer é meu, Diogo. Obrigado pelo convite. Espero contribuir aí, então, em relação ao mercado de trabalho. Perfeito. Vamos ter uma conversa bacana sobre isso. Dados do mercado de trabalho, só para contextualizar um pouquinho e a gente começar a nossa conversa, tá? O mercado de trabalho brasileiro, ele vem se recuperando gradualmente depois da pandemia. Então, agora, os dados do mês de outubro mostram que no Brasil a taxa de desemprego ficou em 11,6, né? Uma taxa com uma redução de 0,8, uma redução simbólica, pequena, muito tímida, mas a gente nota uma pequena evolução em relação a indicadores de emprego. Já no Rio Grande do Sul, a evolução foi de 0,6. Foi um pouquinho menor, mas vem acompanhando uma tendência no Brasil, né? Ijuí, uma cidade que se destaca por ser polo industrial, polo de saúde, polo de educação, polo do comércio em toda a região, do varejo, e estamos aqui hoje para discutir um pouquinho a questão do mercado de trabalho. Empresários têm dificuldade de contratar, achar pessoas qualificadas, colaboradores têm dificuldade de poder se encontrar e encontrar o seu trabalho, enfim, em áreas específicas, e a gente trouxe vocês aqui para conversar e debater esse tema, que é um tema muito importante para quem está buscando emprego e para quem está buscando contratar. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer, estamos chegando aqui 28 de novembro, próximo ao Natal, próximo a dezembro, abre vaga de venda para final de ano, vagas temporárias. Como que o comércio está hoje, presidente Juarez? Como que as empresas estão para esse período de final de ano e como que está a visão, como é a visão do Cindy Lojas em relação ao mercado de trabalho em Ijuí hoje? Diogo, só para fazer uma correçãozinha, eu acho que tu esqueceu de uma coisa que Ijuí é polo também, é da agricultura, né? Exatamente. E eu acho que a agricultura tem um fator fundamental dentro do comércio da nossa região e de um todo do noroeste do estado. A gente costuma usar números a nível de estado, né? E eu acho que esses números a gente tem que, logicamente, ter eles como base, mas esses números nem sempre batem com a nossa realidade, né? Nós saímos de uma pandemia que foi 2 anos terríveis para o comércio, e alguns setores chegou, inclusive, a fazer com que algumas empresas fechassem. Para outros até foi interessante, foi melhor, né? Ele trouxe algumas oportunidades, mas para a grande maioria do comércio a pandemia foi muito ruim. Mas nós temos um outro fator que impacta principalmente a nossa região, que é 2 anos consecutivos de uma safra muito ruim. Eu fiz isso no início do ano, quando nós estávamos escolhendo a soja, e nós ainda tínhamos o valor da saca de soja a R$150, hoje está em torno de 140, teve até 130, e eu fiz uma estimativa de que só o que deixou de ser produzido em Ijuí de soja representou um valor de em torno de 250 milhões de reais que deixaram de circular no município. Se a gente pensar dentro dessa linha de raciocínio tua, que Ijuí é um polo de todos esses segmentos, então tu imagina o valor em reais, o impacto disso no nosso comércio. Então a gente saiu dessa pandemia, a gente passou um ano relativamente difícil, né? Mas eu acho que essas dificuldades maiores estão em função da falta desse recurso
da safra, que o impacto da safra na nossa cidade é uma coisa fantástica, né? E sem falar com todos os fatores de diminuição de renda no mundo inteiro, né? Frutos da pandemia. Então eu acho que a gente tem um ano que foi um ano difícil, mas a gente ainda tem uma expectativa de que a gente tenha um final de ano talvez um pouco melhor do que o ano passado, em função da pandemia, mas atrapalhado e bastante por causa dessa falta desses recursos da safra. A gente está otimista que a gente vai ter alguma melhoria. Claro, exatamente. Menos recurso circulando no comércio, menos emprego, menos venda e, consequentemente, isso afeta todo mundo. Afeta emprego, afeta... As nossas cidades aqui da região, elas são muito dependentes do agro. Se o agro vai bem, a cidade vai bem. A economia anda. A economia anda, né? Se o agro vai mal, a economia freia. Então, eu acredito que até maio do ano que vem a gente ainda vai ter uma dificuldade. O ano passado a gente não enfrentou tanta dificuldade. Por quê? Porque nós tivemos uma safra ruim de soja, que é a mola mestra da nossa economia aqui. Mas, em compensação, tivemos uma safra fantástica de inverno que amenizou. E a gente ainda tinha reserva de recursos para o produtor, que ainda continuava investindo, ainda continuava trabalhando bem. Esse ano nós tivemos uma safra muito ruim de soja, com preço ruim de soja, e uma safra que está finalizando de inverno terrível. Então isso deixa de circular dinheiro na nossa região, e isso é bastante complicado. Exatamente. Jéssica, lá na agência, na TES Consultoria, como é que está a questão da busca por vagas? Nesse período de final de ano, aumenta a busca? Quais são as vagas mais procuradas pelas empresas? Enfim, como é que funciona nesse período de final de ano lá para vocês? Hoje a gente tem muito mais empresários, né, empresa procurando as pessoas do que as pessoas propriamente procurando emprego, né? Então, a gente tem muitas vagas de vendas, né, que são oportunidades que eu já tinha te comentado antes, onde as pessoas podem fazer seus próprios salários, ganhar muito bem, mas poucas pessoas querendo trabalhar com vendas, né? E hoje, qualquer função, tu acaba vendendo, né? Tu se vende, né? Tu vende a empresa que tu trabalha. Então, as pessoas têm muita dificuldade em relação a isso. E também, uma das coisas, né, que falta, assim, muita qualificação, né? As pessoas precisam se qualificar. Então, muitas empresas procurando pessoas, mas pessoas hoje empreendendo, fazendo outras coisas, né, e não querendo mais trabalhar como CLT, né, que acaba sendo uma das dificuldades de todo mundo, do comércio, né, das empresas. Em relação aos currículos que chegam para vocês, tá? Não falando de números de currículo, mas a quantidade que chega, busca atuação em que área hoje? A maior parte das vagas é para a área de vendas e a maior parte dos currículos que chegam, para que área eles são, enfim. As pessoas, quem está procurando quer uma oportunidade em qualquer área, né? As pessoas chegam muito querendo trabalhar. Só que o que a gente encontra? Pessoas que começam a trabalhar porque querem muito, porque estão precisando, e daí daqui uns 5 meses as pessoas já não querem mais, né? A gente brinca que as pessoas esquecem esse período que ficaram desempregadas, né? Que foi muito difícil, né? Que às vezes não tinha como se manter, né? As suas condições. E daí quando consegue trabalhar, acha que vai ficar tudo bem, né? Só que as pessoas, como elas vivem num momento onde elas não sabem aquilo que elas querem, elas acabam se decepcionando. Muitas vezes elas chegam numa empresa, elas não dão aquilo que elas poderiam dar, né, como profissionais, investir naquilo, e acabam se frustrando. Então a gente tem muitos profissionais que acabam ficando pouco tempo nos lugares, a gente já não tem mais pessoas que ficam anos, que nem a gente Como tinha era antigamente, antes, né? Faz uma carreira no lugar. Faz uma carreira no lugar, começa lá de baixo, vem crescendo. As pessoas antes faziam tudo, né? Trabalhavam no administrativo, em vendas, faziam. Hoje não, hoje as pessoas querem trabalhar somente com uma coisa e não crescem dentro da empresa muitas vezes por causa disso, né? Que, bom, eu quero me destacar, eu vou fazer tudo. Eu vou fazer se eu precisar tirar foto, se eu precisar vender, se eu precisar fazer nota, né? Eu quero me destacar e eu quero crescer. Possivelmente, em pouco tempo, tu já vai estar num cargo muito alto. E, infelizmente, as pessoas não conseguem enxergar isso.
Certo, Eu presidente. gostaria de fazer uma colocação disso aí, Jéssica. Dentro desses vários anos que a gente tem de entrevistando gente, a última pergunta sempre que eu faço para um entrevistado, porque eu tenho um compromisso de toda pessoa que eu entrevisto que ela saia melhor do que quando ela entrou. E assim as entrevistas para emprego são assim, sofríveis. E a última pergunta que eu faço para as pessoas que eu entrevisto para a área de vendas, eu acho que talvez você lembre, que eu já tive algumas vezes lá com a TES também, eu peço para ele fazer a venda de um produto, se ele acha que ele consegue fazer a venda de um produto que ele conhece bem. E aí eu peço para ele vender ele. Ou seja, para ele vender ele, o que ele tem de melhor do que os outros que estão na fila para aquela vaga. Eu nunca consegui uma resposta, o pessoal se apavora, o pessoal não tem preparo, né? Eu acho que assim, as escolas, as universidades estão falhando nisso, e eu acho que isso é em todo o Brasil, porque a gente conversa com muita gente do Brasil inteiro, dentro do meu segmento, pelo menos. E o que a gente percebe é que as pessoas não estão preparadas quando saem do ensino médio ou saem, inclusive, de uma faculdade para enfrentar o mercado de trabalho. Elas não sabem vender e ainda tem uma ideia de lá na faculdade, e eu tive isso quando eu saí da faculdade, quando eu saí na minha época era em segundo grau, né? Que a gente a gente tinha um certo tabu sobre venda e poucas pessoas entendem que a vida da gente é venda. O que muda é o produto. Exatamente. Eu vendo insumo agrícola, vocês vendem informação, um banco vende dinheiro, vende crédito, um médico vende serviço. O bom médico o bom vendedor médico está com o consultório cheio. O mau vendedor médico, vamos chamar assim, ele está com o consultório vazio. Então, o cara que é bom em vender o seu produto, ele vai se dar muito melhor na vida dele. Então, a gente tem que entender o que a gente faz como venda. E poucas pessoas têm essa percepção, né, Jéssica? Quase. E isso deveria vir das escolas. Exatamente. Exato. Da base, né? Da base. Então as pessoas não sabem que numa entrevista ela está fazendo o quê? Ela está se vendendo. Nós, empresários, vamos comprar a melhor opção para preencher aquela vaga. E o que a gente vê é que a maior parte das pessoas vem querendo ela saber do emprego para ela e não para ela resolver um problema dentro da empresa. Então, começa aí o problema, né, Jéssica? Exatamente. Quero fazer um gancho aqui no pós-pandemia. Tá? A pandemia fez com que as pessoas tivessem que reaprender a viver, ficaram um pouco mais em casa, enfim. Tem alguma relação, na visão de vocês, a questão da pandemia ter passado e as pessoas terem optado por fazer outras coisas? Optaram por empreender, por exemplo, e não mais trabalhar como CLT. Isso tem impactado bons profissionais que saíram do mercado de trabalho pós-pandemia para tentar investir, para tentar empreender em algo próprio e que não estão se colocando hoje no mercado de trabalho, Jéssica? Sim, tem muitas pessoas que hoje preferem empreender do que trabalhar, né, como CLT. Né, muitos descobriram uma forma de ganhar mais dinheiro do que trabalhando como CLT. Então a gente encontra uma grande dificuldade na hora de ofertar, porque a gente também, quando a gente precisa ofertar uma vaga, a gente tem que vender essa vaga para a pessoa. Né? E às vezes isso é a primeira coisa, que as pessoas chegam, elas querem saber o quanto que vai ganhar, o horário que vai ser feito, né? E daí é a primeira coisa assim, elas dizem, mas daí eu posso fazer o meu horário, né? Então, acaba que a gente também acreditava que quando estourou a pandemia, que a gente ia ter muito mais pessoas procurando, né, do que empresas atrás de pessoas. E não, foi ao contrário, a gente encontra muito mais empresas procurando as pessoas do que as pessoas procurando emprego. Então, as pessoas que estão procurando, se tu for ver, geralmente são aquelas pessoas que elas acabam não se qualificando, elas não entendem muito da área da informática, muito da área da tecnologia, que hoje a gente utiliza muito a tecnologia. Então, essas pessoas têm muita dificuldade. E a gente tem muitas empresas que elas fazem o
uso da tecnologia. Se tu não souber usar desde o celular para se comunicar, para trabalhar com as pessoas, para vender, para perguntar, porque hoje dificilmente as pessoas acabam ligando, principalmente os jovens hoje, se eles quiserem conversar contigo, eles não vão te ligar, eles vão te mandar um WhatsApp e daí a gente vai perguntar, tá, mas tu falou, mas não me respondeu, e tu não ligou? Né? Você não ligou para saber se a pessoa queria, se não queria. Não, mas é que não respondeu o WhatsApp, responde primeiro. Então as pessoas, elas se acomodaram de uma forma assim que apavora. Exatamente. Né? A falta de habilidade tem atrapalhado um pouco as contratações? Isso tem a ver muito com a juventude, né? Eu acho que a pandemia, sem dúvida nenhuma, acelerou, talvez isso, e vejo como um fator positivo as pessoas quererem empreender, né? Isso é muito bom. Eu acho que quanto mais pessoas quiserem empreender, toda a sociedade ganha com isso. Mas às vezes tu pode empreender dentro de uma empresa. Exato. E normalmente o que acontece é que uma pessoa começa a empreender dentro da empresa, adquire essa experiência dentro da empresa e depois fazer o voo solo, né? Mas eu acho que está muito mais ligado essa dificuldade com a pressa que a juventude tem hoje de ganhar bem, de trabalhar menos, de ter aqueles sonhos de consumo da maior parte da juventude. Eles têm assim uma ansiedade e eu nas minhas entrevistas eu pergunto pontos fortes e pontos negativos de cada um candidato e talvez 80% dos candidatos eu escuto como um fator negativo essa ansiedade. Eles têm a ânsia de fazer, ou de poder, ou de chegar naquele ponto que talvez nós, um pouco mais maduros, né, como diz um amigo meu, jovens há mais tempos, né, a gente tinha essa calma de passando etapas, né, e adquirindo conhecimento. Então isso tem atrapalhado bastante a relação de contratação. E talvez eles não tenham esse entendimento, e também alguns empresários, que as empresas são pessoas, né? A gente tem que cuidar mais dessas pessoas, e a gente tem a dificuldade para fazer isso muitas vezes, e trabalhar isso nessa juventude que tem uma dificuldade bastante grande do trabalhar em equipe, né? Às vezes a gente encontra empresas que não têm tempo também, né, para ensinar, para explicar como é que se faz. Daí, em contrapartida, a gente tem pessoas muito ansiosas, que ficam com medo, que também não tem, né, fica naquela ansiedade de como é que funciona e daqui a pouco já não quer mais, porque eu simplesmente fui largado lá. Demorou para chegar aonde ela queria. E daí as pessoas, a gente junta assim, pessoas que não têm paciência, né, não conseguem esperar, e daí a gente encontra também uma sociedade doente, né? A grande maioria das pessoas hoje tem ansiedade, tem depressão, né, por uma busca de uma coisa que não vai existir. Né? A gente tem que estar sempre se atualizando, sempre indo atrás. A gente vai se frustrar, não vai dar certo, mas faz parte. E a gente não tem pessoas que não conseguem lidar com isso, né? Exatamente. Jéssica, me diz uma outra coisa, em relação à idade. Tem algum número, algum dado sobre a idade de pessoas que mais estão procurando emprego hoje? Houve um aumento na idade dos candidatos? São mais jovens, são um pouco mais experientes, um pouco mais maduros? Como é que está essa questão da idade na busca de vagas? São pessoas jovens, né? Ao máximo 30 anos que a gente tem pessoas procurando, sim. E a gente tem empresas procurando pessoas com mais de 30 anos. Então, a gente acaba, de um lado, as empresas procurando pessoas mais velhas, né? Que tenham... A gente sempre vem com aquela palavra especial que é responsabilidade, né, que comprometimento. É o comprometimento que os empresários é a primeira coisa que buscam, porque a gente tem pessoas que hoje, por exemplo, faltam e o empresário está indo atrás da pessoa para saber por que a pessoa não veio, por que não veio trabalhar, o que aconteceu, e a pessoa sem se importar, né? Então, muitas vezes o empresário insistindo nessa pessoa porque não tem pessoas para trabalhar, né? E pessoas até 30 anos escolhendo, né? Eu sempre digo assim que a gente vem desde a pandemia
a cidade vem crescendo muito, com várias oportunidades, né? Tudo que a gente sempre queria que tivesse, tá tendo, tá crescendo. Só que a gente encontra pessoas jovens que vêm, assim, como uma oportunidade onde aqui eu não tô ganhando, ali se me der R$100 a mais eu vou. Então a gente encontra muitas pessoas pulando de um emprego para o outro, achando que lá vai ter aquilo que elas querem, e elas chegam lá e não tem. Muitas vezes é as pessoas, elas têm que entender que falta nelas alguma coisa. Falta tu se especializar, falta tu procurar uma coisa que tu realmente goste, né? Eu sempre digo, a gente tem que procurar aquilo que a gente se identifica, né? Porque aí tu já tem um início para te começar. Não adianta tu dizer que tu quer trabalhar, que tu quer procurar, que tu precisa ganhar dinheiro, se daqui a pouco aquilo ali já não vai mais fazer sentido para ti. Porque é isso, tu tem que fazer sentido, tu tem que buscar, tu tem que crescer dentro de uma empresa, tu tem que gostar de estar lá, tem que gostar de fazer parte, porque a empresa, a gente passa mais tempo dentro da empresa do que na nossa casa. Então tu tem que se sentir bem no lugar que tu tá. No momento, eu sempre digo, não tá se sentindo bem, pega teu banquinho, se retira, porque ali tu não vai conseguir contribuir com mais nada ali dentro, porque daí tu tem uma pessoa que não tá feliz, que chega atrasada, que não vai trabalhar, isso te prejudica como profissional, porque nós trabalhamos muito com referência, então assim, tanto na cidade, porque a maioria do pessoal se conhece, então eu vou, o Diogo trabalhou com o fulano, eu vou ligar pro Diogo, vou mandar um WhatsApp pro Diogo, vou perguntar como é que era o fulano, ou, tu tem, a gente sempre diz que as pessoas que chegam com as referências no currículo são as melhores pessoas que tem, porque elas não têm medo de nada, são pessoas que sabem que se eu ligar, é certeza que vão falar bem delas, então é o principal, assim, sabe? Então a gente tem bastante dificuldade. Independente da idade, presidente, a busca por comprometimento. Eu acho que assim, essa questão da idade, até eu queria fazer um complemento, é uma coisa meio preocupante, Diogo, porque a grande maioria das empresas tem dificuldade em formar mão de obra jovem, E o formar mão de obra jovem é muito caro. Eu, por exemplo, dentro do meu segmento, eu preciso de mais de 1 ano para criar, para formar um colaborador. E aí o que acontece? Acontece que nós temos empresas com características e se obrigam a formar colaboradores, e nós temos empresas especialistas em comprar passe. Então as maiores empresas, elas não formam, na grande maioria, mão de obra, elas compram passe. A empresa pequena forma e a grande vem... faz a proposta e pega. E leva, até mesmo porque ela tem um poder de barganha maior para pagar um salário maior, para dar condições, inclusive, talvez, de reter talentos ou de captar talentos, E isso é um problemão. Inclusive, nós no Cindy Lojas temos trabalhado bastante oferecendo aos nossos associados produtos para que eles possam, para que possa ajudá-los a reter talentos, Às vezes tu pagar uma Unimed para um colaborador, pagar uma Unimed Odonto para um colaborador, pagar um vale-refeição para um colaborador, às vezes isso faz toda a diferença. O benefício acaba pesando. Exatamente. Porque para as empresas pequenas fica muito difícil. E como tu tem a dificuldade de conseguir bons colaboradores, às vezes tu tem dentro de um segmento, e eu vou te dar um segmento aqui que eu me apavorei quando eu sabia, eu descobri que tinha 32 óticas, depois já tinha mais 40, depois tinha 42 e hoje eu não sei quantas tem em Juí, Aí o que acontece? Tu tens um segmento que tem um número X de bons funcionários. E tu tem que estar, como está aumentando, e muitas vezes um bom funcionário acaba virando um proprietário, tu acaba virando o refém de um número pequeno de bons funcionários que acabam migrando de uma empresa para outra, e cada vez aumentando o teto salarial. E que aí a empresa tem que ter algumas ferramentas para conseguir reter esses bons talentos. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ajudar as pequenas empresas a formarem essa mão de obra jovem, que é a grande dificuldade de todo mundo em função dessa característica. Quando a Jéssica estava falando ali, eu, por exemplo, hoje, se eu conseguir
contratar uma pessoa um pouco mais velha, com comprometimento, com um perfil, eu vou preferir sempre uma pessoa mais velha do que uma pessoa mais nova, justamente por isso. Uma pessoa mais velha, teoricamente, já vem com uma certa formação, já vem com um perfil normalmente diferente, com um perfil com um comprometimento melhor. Lógico que isso não é regra, né? Claro. Mas nós temos que ir trabalhando para formar mão de obra, e eu acho que mais do que especializada, é comprometida e com foco em crescer junto com a empresa. E aí tem também a participação nossa como empresário para ter esse entendimento do que esse colaborador valoriza para a gente conseguir reter ele. Exatamente. Jéssica, vocês fazem os dois lados do negócio. Vocês trabalham as vagas que as empresas, a demanda que as empresas têm de vagas, mas vocês também trabalham com a parte da pessoa que busca o mercado de trabalho, analisando perfil comportamental, analisando currículo. É mais ou menos esse o caminho que está faltando para quem está buscando o mercado de trabalho, é esse comprometimento, é essa questão de vestir a camiseta da empresa e de estar disposto a pagar o preço de levar um certo tempo para crescer naquela empresa, mas de investir o seu tempo, o seu conhecimento ali, é mais ou menos por aí? Isso, a gente trabalha com os dois lados, né? Com as empresas e com as pessoas, né? Então, a gente tem desde do currículo, o perfil, mas tu sabe que as pessoas que mais procuram esse tipo de trabalho são justamente as pessoas que trabalharam muito tempo em empresa, que são pessoas que são comprometidas porque elas querem buscar mais. Então, é o público que geralmente procura esse tipo de trabalho, né? Porque a gente tem muitas pessoas que não sabem fazer um currículo, né? Então, muitas vezes elas são desclassificadas por elas não conseguirem colocar ali sua experiência. As informações básicas não estão no currículo. Não estão no currículo. E são pequenos detalhes, às vezes, que as pessoas ajustam e conseguem, ou até mesmo na própria entrevista. Porque tem pessoas que não sabem fazer uma entrevista. Podem ser muito boas na hora do trabalho. E nós temos uma pessoa que eu me lembro muito bem, assim, todos esses anos, assim, que o currículo dela era bom, ela estava com dificuldade de encontrar trabalho, já fazia uns 2 meses que ela estava no mercado, e um dia eu chamei ela e disse assim, mas me fala sobre você, me diz como é que tu se comporta na entrevista, o que tu fala na entrevista, e daí ela começou a falar, eu disse, não, espera aí. Tu não deve falar esse tipo de coisa, essas coisas a gente não fala, né? Tu tem que falar e E na primeira entrevista que ela fez, ela foi contratada. E daí depois ela nos mandou chocolate, um monte de coisa, assim, que ela ficou muito feliz. E hoje ela tá empreendendo, inclusive, né? Que ela ficou muito tempo nessa empresa e depois ela foi empreender. Mas justamente isso, às vezes é um currículo, às vezes é a forma como a pessoa se comporta na entrevista, às vezes a pessoa não sabe quais são as suas qualidades, né? Quais são os teus pontos positivos? Não sei. Trava e não fala nada. Trava e não sabe. Depois, quando sair lá, agora eu sei, né? Claro, a gente sabe que é um momento difícil. Tem muitas pessoas que chegam na hora da entrevista, veem que tem mais pessoas, vão embora, não querem disputar, não querem ficar ali esperando, né? Mas é isso, quando as pessoas dizem assim, mas eu nunca sou escolhido. Mas naquele momento, outra pessoa pode ter se saído melhor do que você, né? Eu me saí bem, eu acho que eu me saí bem, como é que não me escolheram? Sim, mas naquele momento outra pessoa se saiu melhor do que você. Talvez naquele momento a pessoa sabia mais daquilo do que você. Não quer dizer que você não seja bom, mas o processo seletivo é justamente isso. Tu procurar a melhor pessoa para trabalhar contigo. Tu não vai lá fazer um processo seletivo e escolher a pior pessoa que tá ali, né? Ou aquela pessoa que não se encaixa no perfil, né? Porque a gente tem muitas pessoas querendo sair das vendas para trabalhar no administrativo, né? E as pessoas não entendem que tudo isso é uma construção, né? Tu não vai chegar lá no administrativo e tu vai ganhar tanto porque tu já trabalhou muito tempo com vendas e tu acha que tu merece porque tu quer trabalhar de segunda a sexta, né? Tudo é uma construção. Então tu tem que entender daquilo, tu tem que buscar, tu tem que saber como se comportar, como falar, porque hoje a gente tem muitas pessoas que não sabem nem como se vestir na hora da entrevista, né? Pessoas que chegam lá de uma maneira que tu olha e tu pensa, meu Deus, mas como que essa pessoa vem desse jeito? Ou às vezes levando pai, mãe, irmão, tio, né, na entrevista que tu não pode, é o teu momento, né? É um momento muito especial, onde a tua vida tá ali,
É o teu trabalho, é o que tu quer conquistar. E quando tu leva alguém junto na entrevista, o que dá a entender? Que pra ti, né? Daí tu pensa, como é que eu vou ter uma pessoa dessas na minha empresa trabalhando? Tu não vai querer, né? Tu vai escolher a outra pessoa. E às vezes são pequenos detalhes. Resumindo, né, dentro da minha visão, as pessoas não sabem se vender. Tá? A gente, de novo, as vendas, né? O momento que tu tá participando da entrevista, tu tá vendendo a tua pessoa como sendo a melhor pessoa para encaixar dentro da necessidade daquela empresa. E as pessoas têm dificuldade de entender isso. E as pessoas vão lá pensando nelas. Eu pergunto para todas elas, o que tu conhece da nossa empresa? A grande maioria, já ouvi falar, eu passo aqui, tá, mas o que tu conhece? O que tu sabe sobre a vaga? A grande maioria das pessoas não sabe, eles querem um emprego. E aí tu acaba fazendo algumas perguntas e eles não entendem nem o porquê da pergunta. A grande maioria não se prepara pro básico, que é conhecer onde ela está indo buscar o emprego. Exatamente, pro básico do básico. E volto a dizer, isso, no meu entendimento, é um grande problema que vem lá do banco da escola, lá da base. Tu entende? Porque lá na escola é que deveriam mostrar para ela uma postura para ela ter durante a entrevista, para ela conseguir vender as suas qualidades durante a entrevista, para ela entender o que a vaga exige daquele candidato. Então, e a gente não tem isso. É muito difícil a gente encontrar um candidato que tem esse perfil. Eu contrato pessoas, mas pelo perfil. É muito raro eu conseguir achar uma pessoa pronta. Entende? E o bacana, né, Jéssica? Não sei se tu vai concordar comigo, mas normalmente quando tu encontra uma pessoa, tu conversa em 5 minutos, já sabe que essa pessoa vai dar certo. Sim, antes eu tava comentando com o Diogo que a gente, além de tudo, às vezes não basta a experiência, tu tem que bater o olho e tu tem que gostar da pessoa. Porque é certo que essa pessoa vai dar certo. De tu se identificar, de tu ver que ela faz parte daquilo dali, que ela já... Tu vê ela dentro da tua empresa. Ela vai encaixar na... Ela cria uma sinergia em torno dela que é positiva, né? Tu vê pessoas quando, assim, essa pessoa vai encaixar dentro da cultura da nossa empresa. O fit cultural que a gente chama, né? Hoje eu estava conversando com um fornecedor meu que eu tinha pedido informação sobre um menino e ele pegou e disse assim, Juarez, quando eu peguei as informações, esse cara não fica um mês trabalhando com vocês. Porque a cultura dele é completamente diferente da cultura da empresa. Né? Então, às vezes, a gente tem dificuldade de conseguir gente que, às vezes, até uma pessoa que tem qualificação, mas que tu vê que não vai se encaixar dentro da cultura da empresa. E até onde que o fit cultural ele pode ser moldado? A pessoa que não tem o fit cultural da empresa, ela pode se adaptar, ela pode aprender, ou isso não existe? Jéssica, que é mais da área, poderia falar um pouquinho sobre isso? Daí a pouco eu nunca trabalhei na área agrícola, por exemplo, mas eu tenho uma habilidade muito forte na área de vendas. Conheço vendas, entendo de vendas, mas não desse negócio. Pode ser que eu não tenha no momento o fit de viver conversando com pessoas daquele meio, mas eu consigo aprender isso é adaptável, a pessoa consegue estudar e se qualificar para em determinado tempo conseguir ter esse fit cultural, ou isso não é difícil de acontecer? Assim, se a gente encontra aquela pessoa que bate com a cultura da empresa, a gente ensina qualquer coisa para ela. Né? Pode ser vendas, pode ser administrativo, tu pode querer que ela trabalhe com marketing, tu consegue moldar a pessoa. Mas se a pessoa tem um perfil, né? Vamos pegar, por exemplo, uma empresa que tem um perfil assim de pessoas que ficam bastante tempo, são pessoas que se dão bem, que têm um perfil parecido, e tu pega uma pessoa assim... Um ambiente mais maduro, né? Isso, tu pega uma pessoa daqui a pouco que é do jeito dela, que se não for assim não vai funcionar,
Não adianta, ela pode ser a melhor vendedora, ela pode ser ter sido a melhor na faculdade, não vai dar certo. Uma análise comportamental pode ajudar nisso, né? Para ela identificar onde que está o fit dela, em que áreas ela pode se adequar, ela pode buscar e ela vai ser mais assertiva na busca, assim, exatamente. Né? Esse é um trabalho que você faz. A gente tem muitas pessoas que às vezes procuram áreas que não adianta, ela vai investir, ela vai chegar lá, ela vai tentar e não vai dar certo. Daí a gente encontra pessoas muito frustradas, né, que estão tentando coisas que não vai adiantar. Daí dizem assim, eu perdi muito tempo lá. Sim, mas não era teu perfil, não era para te estar ali. E as pessoas têm né, uma dificuldade de aceitar isso, de ir atrás para saber qual que é o perfil, mas também tu pode, por exemplo, a gente fazendo uma análise de perfil, hoje a gente pode começar a trabalhar na empresa do Juarez, eu posso ter um perfil muito parecido com o da empresa, e daqui 6 meses eu fazer uma análise de perfil e dá totalmente diferente. Sim. Porque vem muita coisa da empresa, das pessoas que eu convivo. Tu absorve muito conhecimento. Exatamente. Só para contribuir, eu tenho experiência assim de pegar pessoas. Que trabalhava, por exemplo, eu tenho uma menina lá que trabalhava num laboratório de análises clínicas. E está hoje junto conosco no administrativo. Quando a pessoa é boa, eu costumo dizer, ela se ajusta em qualquer lugar. Entende? O que é que faz a diferença? Tu vai ter um pouco mais de dificuldade ou menos dificuldade. E eu acho que a gente tem que procurar perfil. Eu vou dar um exemplo assim bem tosco assim para a gente entender. Para trabalhar dentro do meu ramo, eu preciso de alguém que seja mais comunicativo, mas que não seja aquele cara que gosta de estar engravatadinho, arrumadinho, com o calçado todo lustradinho, ou um tênisinho da moda. Essa pessoa não vai servir para ser um vendedor meu. Vai ter que ser um cara que gosta de usar uma bombacha, ou que gosta de usar uma botina. Esse é o estilo do meu segmento. Agora, se a gente pensar para trabalhar num escritório de advocacia, é totalmente diferente. Esse cara tem que ter esse perfil para andar engomadinho, bonitinho. Tem a ver com a relação com o cliente, né? Se eu pegar um cara para trabalhar numa loja de skate, por exemplo, se o cara andar de bermudão e de chinelinho, esse vai ser o cara. Tem que ser mais descolado. Entende? Então a gente tem que enxergar esse perfil também para conseguir trabalhar. Eu tenho trabalhado bastante com o Paulo, que é o diretor do Senac, e a gente trabalha muito unido, Senac, Sesc e Cindy Lojas, é o Trijuntos que a gente chama, para que a gente consiga mudar um pouco o perfil do Senac. E eu tenho pedido bastante isso para o Paulo, para que dentro dos cursos que eles têm de vendas, ou seja lá qualquer outro curso que pega, vamos dizer que seja um curso generalista, que eles consigam descobrir perfis, tu entende? Para ele chegar e descobrir, de repente, um menino, uma menina que tem um perfil para trabalhar, vamos voltar para o setor de ótica. Ligar lá para a Ótica Paris, tu entende? E dizer, Amanda, eu tenho aqui um menino, uma menina que tem um perfil fantástico aqui e que eu acho que encaixa... Demonstra habilidades para esse segmento. Dentro do teu segmento. Ou, de repente, achou um cara lá que... Juarez, eu tenho um menino aqui que está se destacando, uma menina, tanto faz, logicamente, que está se destacando, que pode encaixar dentro do teu perfil. Se a gente conseguir alguém com esse perfil, o resto as empresas ensinam. Mas ele tem que ter um perfil. Um cara do estilo do perfil do nosso, que é o agrícola, dificilmente vai ser um perfil para trabalhar numa ótica. Assim como aquela pessoa que tem o perfil da ótica dificilmente vai servir. Então isso a gente tem que ter também essa sensibilidade, né, Jéssica, para que tu consiga trabalhar. E a gente tem que procurar inverter os papéis. Eu costumo dizer, as próprias agências, vocês têm que identificar o perfil desses candidatos e ao invés de esperar a gente ligar para tentar contratar alguém, vocês começarem a ligar, olha, tem uma pessoa assim que eu acho que encaixa. Tu não quer fazer uma entrevista com ele?
O momento que a gente começar a fazer isso, talvez a gente comece a mudar o jogo. Dali a pouco tem um banco de talentos baseado por perfil de empresa, Perfeito. perfil de segmento e ser proativo de buscar. Eu Isso sempre aí. digo que a empresa, quando procura a primeira vez, a gente tem uma dificuldade maior, porque a gente não conhece a empresa. Porque daí, às vezes, a empresa vai lá e daí, não, pra mim é pouca coisa. Não precisa muito. Eu preciso de uma pessoa que entenda disso, disso, disso. A pessoa vai lá, vai entrevistar, e daí daqui a pouco ele começa a falar. E daí tu nota que algumas coisas que eles não falaram, que era o que eles precisavam, que era o que se identificava com a cultura da empresa, que é a forma como eles trabalham, o jeito que é a equipe, né? Então a gente costuma sempre perguntar, como é que é a equipe de vocês? Né? O que vocês veem? Quem que vocês veem lá dentro? Que tipo de perfil vocês veem? Não adianta vocês me dizerem que a pessoa precisa fazer nota fiscal, administrativo, trabalhar no telefone, porque tem muita pessoa que trabalha com isso. Mas daqui a pouco não é o perfil da empresa. Exatamente. Encaixa na cultura da empresa. Na cultura. Uma outra pergunta, tecnologia tem impactado nas contratações, tem impactado no mercado de trabalho, porque hoje cada vez mais as empresas têm usado de tecnologia que 10, 20 anos atrás não existiam. A qualificação das pessoas para estarem por dentro dessa nova tecnologia, uso de smartphone, uso de tablets, uso de aplicativos, por exemplo, há uma evolução nos candidatos em relação a isso ou há uma necessidade de ter candidatos aptos e não há mão de obra qualificada para o uso da tecnologia hoje? Embora a gente tenha, hoje todo mundo utiliza o WhatsApp, celular, a juventude ela não está apta a trabalhar com a tecnologia. Porque assim, a gente, um Excel, por exemplo, que é uma ferramenta importantíssima, assim, a gente não tem pessoas que conheçam a ferramenta, né? Às vezes que nem tenha aberto lá no computador para entender como é que funciona. Então a gente tem muitas empresas que procuram, sim, pessoas que trabalhem com redes sociais, né? Mas daí a gente tem empresas que procuram que você trabalhe com redes sociais, mas que você entenda de Canva, entenda de programas. E as pessoas não entendem. Então, assim, eu lido muito bem com a rede social. Eu mexo no Instagram, mexo não sei o quê, mas tu não sabe. Algo mais técnico tu não sabe. Não sabe, exatamente. Então, as pessoas, embora usam muito celular, estão sempre dentro do celular, elas não têm essa noção da tecnologia. Isso depende muito do segmento, né? Exatamente. Às vezes esse uso do celular até às vezes é um problema, né? Mas isso depende muito do lado negativo. Depende muito do segmento. Tem segmento que é fundamental que esses candidatos tenham esse domínio e tem segmento que às vezes não. E às vezes as próprias vagas, né? Às vezes a vaga não demanda isso. E as empresas acabam isso, até no segmento agrícola. Hoje as máquinas são totalmente automatizadas, enfim, há uma necessidade de se aperfeiçoar nisso para operar uma máquina, que 20 anos atrás era muito mais simples, né, presidente? Sem dúvida nenhuma. Mas assim, tudo isso passa por capacidade e perfil das pessoas. O resto as empresas ensinam, né? A gente tem uma visão diferente, talvez até da própria formação da maior parte dos cursos superiores. A pessoa sai com um diploma, mas ela sai com muito pouco conhecimento do que ela vai ver na prática. Ela acaba aprendendo realmente a função daquela profissão que ela saiu formada na faculdade dentro do primeiro emprego dela. Então, as empresas acabam, vamos dizer assim, ensinando, dando todo esse suporte técnico para que as empresas, aqueles candidatos que foram contratados, tenham esse conhecimento dentro da área. Claro. E uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês também, em relação pensando nessa questão da tecnologia ainda, tentando discutir um pouco mais sobre esse assunto. Hoje vocês veem em Juí uma cidade preparada para dar essa qualificação? Há cursos suficientes para isso ou está muito nas costas da empresa ter que qualificar o colaborador depois que ela contrata? Como é que a pessoa pode buscar conhecimento, por exemplo, para operar em aplicativos como Canva,
na área de vendas, ou numa máquina, por exemplo, agrícola, que é hoje totalmente automatizada, onde que as pessoas podem buscar essa qualificação? E Juí consegue ofertar isso? Ou há também uma necessidade de investir um pouco mais, não falo só de órgão público, mas de empresas privadas que venham com treinamentos em relação a isso, para melhor qualificar os colaboradores? Como é que vocês veem essa questão? Eu acho que isso assim, ó, tudo depende do próprio segmento. Nós temos algumas coisas que, por exemplo, o próprio Sebrae ajuda bastante. Nós temos algumas coisas que o próprio Senac ajuda bastante, os cursos técnicos ajudam bastante, mas às vezes a gente tem dificuldade das próprias pessoas de quererem essa qualificação. Nós agora, através do Senac, nós estamos, por exemplo, ofertando um curso, já está em andamento, que é um curso técnico sobre recursos humanos, gestão de recursos humanos. É um curso técnico de 1 ano e meio, gratuito. São 25 vagas. Então, existe em alguns setores, porque se tu for analisar, a maior parte das empresas de Juí são empresas pequenas que não têm um setor de recursos humanos. Claro. Pode adquirir o conhecimento para fazer o próprio ali. Muitas vezes o dono da empresa ou a dona da empresa, ele é o financeiro, ele é o recursos humanos, ele é o contador, o vendedor, o meio tudo, né? Então, às vezes é difícil, inclusive, para a empresa procurar essa qualificação para poder trabalhar e transferir essa qualificação para o colaborador. Mas eu acho que sempre é bem-vindo se nós tivéssemos união de forças entre poder público e entidades, identificando setores, vamos dizer assim, com maior necessidade, e a gente teria ferramentas para isso, sem dúvida nenhuma a gente teria melhoria. Vou te dar um exemplo, por exemplo, que nós identificamos como uma dificuldade muito grande em Juí e região. Costureira. Nós não temos costureiras em Juí. As empresas, as malharias têm uma dificuldade fantástica. O presidente do Sindicato de Lojas de Santo Ângelo também tem uma malharia. Ele já teve 18 funcionários e parece que agora ele estava com 6. Tu não consegue. Senac ofertou, a prefeitura fez através de um outro dos S's também, se não me engano, ofertou o curso. Aí o que acontece? Tu oferta o curso e ao invés de vir uma pessoa que quer fazer esse curso para ter como uma profissão, vem talvez uma pessoa que está sem nada o que fazer. Faz por hobby. E acaba fazendo, eu vou fazer para mim, fazer uma roupinha para o netinho meu, vou fazer uma roupinha para não sei o quê. E dentro dos outros cursos técnicos também. Então isso é uma outra dificuldade que a gente tem que começar a rediscutir isso. Até mesmo pelos cursos do Senac, são cursos por edital. Quem for lá e se candidatar primeiro, consegue a vaga. Vai conseguir a vaga. Então tem a gente está atento a essas oportunidades para poder aproveitar. E talvez a gente pensando, eu já dei essa sugestão, vou seguir no exemplo da costureira, para que as malharias conversem com o Senac, nós precisamos de um curso de costureira. Para quando vai ser o curso? Vai ser para fevereiro do ano que vem. Então nós, malharias, temos que identificar pessoas para se habilitar no momento que saiu o edital. Aí talvez tu tenha uma chance maior de conseguir pessoas para se qualificarem para essa vaga. Outra coisa, vocês conhecem alguém que o sonho dela seja ser costureira? Dificilmente. Então a gente talvez tenha que também fazer uma divulgação do que pode ser o ganho de uma costureira. Talvez o ganho de uma costureira, e eu confesso aqui para ti que eu não sei, mas ele pode ser muito maior do que talvez uma pessoa trabalhando pelo piso salarial dentro de alguma outra empresa, em algum outro segmento. Mas as pessoas não têm esse conhecimento. Claro. Em muitas cidades se criam cooperativas de costureiras que prestam serviço para grandes empresas, né? Então é um mercado que precisa se mobilizar. Se tu pegar Apucarana no Paraná, é a cidade do boné. Exatamente. Boné é feito por quê? Máquinas, mas por costureiras.
Exato. E a gente tem muitas pessoas, em contrapartida, que não sabem aquilo que querem, né? Então a gente encontra pessoas fazendo técnico de enfermagem, daí eu vou fazer um técnico em agropecuária, e daí eu vou fazer um curso de secretariado, e a pessoa não se encontrou. Então, como que eu vou contratar uma pessoa que tem daqui a pouco um curso de costureira, mas dela fez o técnico em agropecuária, e dela fez, né? Ela não sabem. Então, não buscam aquilo que realmente querem investir naquilo, né? Jéssica, dentro dessa tua linha aí, é uma coisa muito bom que tu chamou a atenção. Às vezes tu faz uma entrevista que tu quer, vamos dizer, um vendedor. E aí na entrevista tu identifica que ele quer trabalhar na tua empresa, mas ele está terminando o curso e o sonho dele é trabalhar numa multinacional. Quer dizer, o cara na própria entrevista ele já diz assim, eu vou ficar contigo 2 anos. Daqui 2 anos estou indo embora. No que surgiu a oportunidade, eu estou indo embora, não nem os 2 anos. Né? Eu quero essa vaga aqui no administrativo de vocês, que eu preciso pagar minha faculdade de Direito. Uhum. Aí eu digo assim, tchê, tu não tem fim aqui, tu tem que procurar um emprego num escritório de um advogado. Porque aí tu já vai estar ganhando conhecimento, tu vai estar dentro da área e talvez tu saia da tua faculdade empregada. Entende como é a dificuldade dessa juventude hoje de se encontrar? É aquilo que tu falaste, né, Jéssica? É, de conseguir achar. E é básico, tá fazendo direito, né? Aí tu já pega, assim, o que a pessoa tá pensando, né? Eu tô fazendo direito, onde é que eu vou procurar? Eu vou procurar um escritório, vou procurar fazer um estágio num órgão público, né? Conhecer como é que funciona lá dentro. E as pessoas não conseguem nem isso, nem buscar isso, entender onde é que estão as oportunidades. E volto a falar, onde é que essa pessoa deveria ter esse contato para saber o que fazer depois de sair da escola? Lá na escola. Então nós estamos falhando lá no início, no básico. Para mim isso. E olha, Gê, eu sou só eu e meu pai dentro da minha família que nós somos professores, viu? Minha mãe, as 2 irmãs e meu irmão professores. Mas essa é a realidade que nós temos. As pessoas saem do ensino médio generalistas e sem saber o que querem. Porque tu tem que saber pelo menos ter uma ideia de qual é a área que eu quero trabalhar. E uma outra coisa que me assusta, a grande maioria das pessoas diz, não, eu não quero vendas. Eu não quero ser vendedor. Eu quero ganhar dinheiro, mas eu não quero ser vendedor. Como tu vai ganhar dinheiro trabalhando dentro do escritório tirando nota? Exatamente. Semana passada a gente estava entrevistando aqui alguns empresários do setor de gastronomia e o Vinícius do Sabor da Serra deu esse exemplo que em países de primeiro mundo hoje o empreendedorismo é discutido na sala de aula. As crianças já terminam e vão para a faculdade já tendo uma disciplina em sala de aula sobre como empreender e como tratar com dinheiro, como ter habilidades financeiras, enfim, ter uma educação financeira e também habilidades profissionais a partir disso, né? Falando na financeira, antes de nós começarmos, a gente estava falando da matemática, né? Há um tempo atrás, eu resolvi colocar a matemática nas minhas entrevistas. Eu fiquei simplesmente apavorado. A juventude não sabe o básico do básico. Multiplicação é dificuldade, não vou falar nem em divisão. Percentual é dificuldade, aí tu imagina como é que um vendedor vai trabalhar na área de vendas se não sabe trabalhar a parte de percentagem. Eu vou te dar 5%. Tá, mas o que é o 5%? As pessoas não têm. Onde é que está a falha de novo? Lá na base. Daqui a pouco não sabe calcular a comissão que ele vai ganhar com a venda que ele está fazendo. Ou desconto para o cliente. Eu perguntei para um menino que eu entrevistei e ele queria fazer na área de vendas, ele já trabalhava em vendas na parte de vestuário. E eu perguntava, tia, mas como é que tu dava desconto? Não, o pessoal me dizia que era... E ele não sabia matemática. Não, mas é que o pessoal me dizia que eu podia trabalhar com 10% de desconto, se era X de desconto, eu trabalhava, mas... Se isso estava cobrindo os custos da mercadoria ou se não estava, não tinha a menor ideia. Sim. Para tentar agora começar a desatar esse assunto, né? E começar a trazer dicas práticas, tanto para quem está buscando emprego, quanto para o empresário que está com dificuldade de contratar. Eu queria ouvir de vocês agora um pouquinho algumas dicas. Primeiro, por quem está buscando
trabalho, porque está buscando se inserir no mercado de trabalho e está tendo dificuldade. Quais são os cuidados, quais são as dicas que vocês dão em relação à entrevista, em relação a currículo, em relação à busca dentro da habilidade a qual ele tem, para ele poder ser mais assertivo na busca dele? E depois eu queria ouvir um pouquinho de você sobre a parte do empresário, como o empresário pode ser mais assertivo, quais as dicas que vocês dão para que ele consiga acelerar um pouco esse processo e não sofrer tanto com a falta de mão de obra. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto. Podia começar com a Jéssica, falando por parte da agência, e depois eu queria ouvir o presidente sobre os dois assuntos. As pessoas, né, elas têm que procurar aquilo que elas se identificam, né, aquilo que elas se veem trabalhando, analisar o seu currículo, né, ver se está de acordo com aquilo que a empresa está procurando, né, conhecer a empresa, saber como é que é a cultura da empresa, o que a empresa está buscando, a sua forma de se vestir, de se portar, a forma como eu vou chegar na empresa para deixar o currículo. Eu tenho que tratar bem desde a pessoa que está lá na frente até a última pessoa que eu passar, porque todas as pessoas fazem parte da empresa, então a gente tem muitas pessoas às vezes tratando mal a pessoa que está lá na frente para deixar o currículo lá atrás, né? Então, tudo é visto, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que se especializar sim, procurar conhecer, né, a empresa, procurar conhecer a atividade, o que eu vou fazer, porque a pessoa não precisa necessariamente ter experiência, ela precisa buscar, né? Ela precisa saber, ela precisa se especializar, ela precisa conhecer, ela precisa estar bem informada sobre aquilo, né? Não adianta eu simplesmente ser uma distribuidora de currículos. Eu chegar na porta de qualquer empresa e deixar meu currículo porque eu preciso trabalhar, né? Eu preciso procurar aquilo que eu quero e investir nessa empresa, né? Bom, eu quero crescer, eu quero ganhar dinheiro, mas eu vou investir nessa empresa. Eu quero entrar nela, eu quero iniciar da base e escalando degrau por degrau. Então, aí sim tu vai poder se visualizar lá na frente num lugar bem melhor do que tu está hoje. Certo. E para o empresário? A dica para o empresário que está buscando, que vai através da agência buscar o profissional para trabalhar, qual a dica que tu dá nessa busca para ser mais assertiva? Hoje, as empresas, eu acho que o principal é buscar o perfil, né? O perfil que se enquadra melhor para a minha empresa, o que eu quero que esteja dentro da minha equipe, né? Que seja uma pessoa para somar, porque as atividades a gente ensina. Então, a cultura que tem na minha empresa, onde eu quero pessoas melhores, pessoas mais qualificadas, é através desse perfil que eu sei que eu vou poder investir, se eu quiser dar um treinamento, se eu quiser que ela busque para hoje começar no estoque, daqui a pouco tá no administrativo e daqui a pouco ir subindo e escalando. Então, a gente tem que procurar o melhor perfil para a nossa empresa. Não é uma questão de quantidade de currículo, é a qualidade do currículo. É a qualidade, né? Claro que a gente tem muitas pessoas que hoje elas não sabem fazer um currículo. Então, às vezes, quando a gente vai procurar pelo currículo, a gente não acha ninguém. E daí, daqui a pouco, a pessoa chegou lá, vai te entregar o currículo e tu começa a conversar com a pessoa e tu pensa, meu Deus, essa pessoa é perfeita para mim. Mas se tu pegar o currículo dela, tu não vai contratar. Então, não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa, porque às vezes a pessoa ela simplesmente não sabe fazer um currículo, né? Mas eu encontrei a pessoa que é perfeita, que tem o perfil para minha empresa, para minha equipe, para estar trabalhando ali comigo no dia a dia. Certo. Presidente, uma dica então para quem busca e para quem busca o emprego e para quem busca contratar, para a gente tentar deixar alguma coisa para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Eu acho que para quem busca um emprego, em primeiro lugar, eu acho que as pessoas têm que identificar quais são os segmentos que ela gostaria de trabalhar. Ninguém fica muito tempo em qualquer que seja o emprego sem gostar do emprego. Então, eu acho que a primeira coisa é ter um pouquinho mais de calma e em vez de ir distribuindo currículos sem saber nem qual é a vaga, eu acho que isso não funciona. Eu acho que tem que identificar, eu gosto de trabalhar, eu me enxergo trabalhando nesse ou naquele outro segmento. Primeira coisa, eu dizia para os meus filhos, quando escolherem a profissão deles, eu dizia, escolham primeiro uma profissão que vocês gostem, que vocês sintam um prazer em trabalhar. Ninguém trabalha 30, 40 anos numa coisa que não gosta, vai ser um frustrado. Tá? Segundo, eu dizia para eles assim, peguem um emprego, uma profissão,
que te sustente. Que não adianta nada tu ser apaixonado por um negócio que não te sustenta. Então tenha isso como hobby. E a outra coisa, seja um profissional liberal e não dependa da equipe. Porque essa é a grande dificuldade que a gente tem, né? Então, assim, a primeira dica, eu acho, é procurar identificar o seu perfil com alguns segmentos de mercado. Segunda dica, aprenda a se vender. A vida da gente é venda. Quem aprende isso antes vai ter sucesso mais rápido do que os outros. Então, aprenda a se vender, tá? Outra, quando estiver procurando um emprego, pense que a pessoa que vai definir pelo emprego dele ou não é a pessoa que está procurando uma solução para a sua empresa. Então, tu tem que tentar ser a solução para aquela vaga. Mais importante é tu preencher as necessidades da empresa para aquela vaga, não as tuas. Se não for as tuas necessidades, nem vai para a vaga. E a outra coisa é, tenha calma. O mundo não vai terminar daqui a 6 meses. Então, no momento que você for selecionado para uma determinada vaga, te empenha. Seja uma pessoa comprometida. O que é uma pessoa comprometida? Tenha o espírito de dono. Tudo que eu tiver que fazer dentro da empresa, se fosse minha empresa ou se fosse para mim, eu faria ou não? Isso é espírito de dono. Essas pessoas sempre vão se dar bem na vida e sempre vão estar bem colocadas e vão trocar muito pouco de emprego. E calma, não seja ansioso. Então, acho que essas 3 dicas aí, né? Já tá bom. O senso de dono é algo que as empresas buscam muito, né? Cuidar daquilo como se fosse teu. Isso já é o primeiro passo de tudo, né? Então, isso é muito importante, presidente. E para o empresário que está aflito, chegando o Natal agora, estamos no dia 28 de novembro hoje, preciso contratar vendedor temporário para minha loja, ou enfim, preciso de mais caixa, preciso ampliar o meu quadro para atender a demanda de venda de final de ano, enfim. Qual a dica para esse empresário que está aflito, que está buscando contratar e que não está conseguindo a pessoa qualificada? Eu acho que o empresário, a primeira coisa que ele tem que fazer é identificar perfil. Qual o perfil que eu preciso para aquela vaga? Porque às vezes é um perfil administrativo e às vezes é um perfil comercial. Primeira coisa que o empresário tem que fazer, no meu entendimento, é identificar perfil. E depois identificar se esse candidato se encaixaria dentro da cultura da sua empresa. E depois, eu acredito que seja uma coisa fundamental, e talvez nem todas as empresas tenham essa possibilidade, mas se mais empresários que têm essa condição começassem a pensar em treinar pessoas, ter sempre uma pessoa de reserva em cada setor, talvez a gente começasse a inverter essa curva. Ou seja, eu preciso de uma pessoa, mas eu vou tentar contratar 2. Ou eu vou deixar para a Jéssica. Jéssica, eu quero uma pessoa. Contratei uma. Jéssica, se aparecer outra pessoa com um perfil bom, me avisa. Porque aí, de repente, eu vou pegar. Eu estou fazendo isso hoje na minha empresa. E uma outra coisa que assim, é muito importante, até mesmo não seria para contratar, mas para reter talentos. Ache ferramentas, faça com que o teu colaborador se sinta bem dentro da tua empresa, se sinta bem dentro daquela função que ele está e procure colocar as pessoas certas no lugar certo. Isso não é fácil. Se eu soubesse fazer isso, eu não estava aqui. Talvez não fosse uma empresa que nem a Jéssica está falando. Mas isso são 62 anos que a gente está trabalhando no mercado e é uma coisa muito difícil mesmo. Mas a gente tem que começar a melhorar. E segure as pessoas boas que tu tem. Use as ferramentas, o Cindy Lojas tem várias ferramentas para isso, para segurar os bons talentos que tu tem. Porque esses bons talentos vão te ajudar a formar aquelas pessoas jovens que tu identificou com perfil e com habilidade para entrar dentro da cultura da tua empresa. Isso, as empresas usam gamificação, vários tipos de ações internas para motivar as pessoas a ficarem e se sentirem bem ali. Isso é importante para reter talentos, né? Presidente,
indo para o final da nossa entrevista, fala um pouquinho sobre o Cindy Lojas e sobre essas ferramentas todas que o Cindy Lojas oferece para o empresário, tanto para a questão de recrutamento. Eu vi que vocês fazem muito workshop, treinamento, palestra, enfim. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, para que todo mundo pudesse saber um pouco da força e do empenho do Cindy Lojas em manter o nosso comércio forte. O Cindy Lojas já, de antes de que eu assumisse como presidente, já na época do seu Bruno e anterior ao seu Bruno, nós sempre tivemos muito preocupados em ajudar um empresário a manter equipe, a contratar equipe. Porque se você for falar com 10 empresários, eles vão dizer os 10 empresários estão precisando de gente. O desembargador Francisco, do TRF4, que é o do Tribunal do Trabalho, ele disse que uma coisa que chamou a atenção, ele esteve aqui fazendo uma palestra lá no Cindy Lojas sobre isso, e ele chamou a atenção dele que em todas as cidades que ele foi do Rio Grande do Sul, a queixa era gente. E que alguma coisa tinha que estar errada. Se tem gente procurando emprego e tem empresa precisando de empregado, essa relação conta não fecha. Não está fechando, né? Tem alguma coisa errada no meio. Então, assim, o Cindy Lojas tem trabalhado muito. A gente já investiu lá na época ainda do Marco Aurélio Ferreira, quando era presidente do Cindy Lojas, a F5, muita palestra. E a gente percebeu que a gente avançou muito pouco. Né? Então a gente tem trabalhado também cursos, a gente tem trabalhado também treinamentos, a gente tem trabalhado muito com o Senac para melhorar a forma de trabalho, para oferecer, vamos dizer assim, mais qualificação e tentar inverter esse processo de a gente estar indo buscando, mas eles estarem oferecendo em função de perfil. Nós temos, infelizmente, nós não sabemos ainda qual é a fórmula melhor, mas a gente tem trabalhado muito nisso. E a outra coisa que a gente tem trabalhado bastante é conseguir ferramentas, né, para oferecer para o empresário, que é aquilo ali que eu te disse. Hoje nós temos, por exemplo, a gente oferece a Unimed Odonto para os nossos associados, que ele pode oferecer isso como um adicional do salário para o funcionário dele. No Unimed Odonto, o cara vai estar recebendo, a empresa vai estar pagando R$33 para ele, e ele pode ir uma vez por semana no dentista sem custo nenhum. Isso é uma forma. É um benefício que pesa na hora de manter e de querer a empresa para trabalhar. Exatamente. Escolher a empresa. Uma Unimed. Tá? Uma Unimed serve para que o cara, se for, por exemplo, um casal jovem, a esposa provavelmente vai ter um filho, e ela vai poder ganhar um filho assistido pela Unimed. O cartão HCI Saúde, Diogo, a empresa paga para o seu funcionário menos de R$30, 29, vamos dizer R$30, sem a internação, mas com um ambulatório, com descontos em consultas, e R$9,90 para cada um dos seus dependentes. Então, assim, essas coisas, o cartão, por exemplo, Vale Alimentação, ajudam o empresário porque desoneram a folha de pagamento, porque ele não paga imposto por dar esse benefício para o trabalhador, e o trabalhador ganha esse benefício também direto. Claro. E isso muitas vezes acaba fazendo com que ele retenha esse talento dentro da sua empresa. Então, assim, isso é uma das coisas que o Cindy Lojas tem trabalhado muito para tentar ajudar. Gostaria eu de ter a fórmula mágica para diminuir essa relação. Mas a questão do benefício ela é importante, porque muito empresário vê como um gasto. Isso é um investimento, porque ele está mantendo o colaborador, ele está tendo menos problema de rotatividade na empresa, o turnover está um pouco mais baixo, por causa dos benefícios que ele dá, e aí ele ganha mais desempenho, ele mantém a performance. E, Diogo, ele também diminui os encargos dentro da folha. Porque assim, se eu hoje der R$200 para o meu funcionário para ele pagar a Unimed, em primeiro lugar, vamos citar o exemplo da Unimed, poderia ser o HCI Saúde também, ele vai ter que ir lá e ele vai pagar mais caro fazendo sozinho. E ele fazendo através do convênio que nós temos, é mais barato. E aí eu vou pagar imposto sobre a folha de pagamento. Se eu dou isso como um benefício, eu não pago imposto na minha folha de pagamento
e o colaborador recebe isso diretamente e mais barato. Então, essas ferramentas a gente tem trabalhado. E o que é a grande dificuldade que a gente tem, Diogo? Fazer com que essas informações cheguem até o empresário. Cheguem até o empresário. Porque é um ganha-ganha de todo mundo. É o ganha-ganha de todo mundo. Então, tu desonera a folha, um cartão, um vale alimentação. Se tu der um vale alimentação de R$500, vou dar um exemplo aqui de R$500, o teu colaborador recebe esse dinheirinho líquido, limpinho no bolso dele, para ele fazer a compra lá no mercado. Eu não pago imposto sobre a folha, e ele não paga imposto sobre a folha também. Então é o ganha-ganha, todo mundo ganha com isso, e às vezes eu consigo dar esse valor como um acréscimo de salário, e que talvez seja o grande diferencial para ele não sair da minha empresa para ir para outra empresa. E a empresa onde ele vai gastar, onde vai consumir o benefício dele, também está ganhando. Então, exato. E o principal, né? Eu acho que a gente, como empresário, eu costumo dizer que a grande maioria dos empresários são empresários por acidente, né? Porque a gente acaba trabalhando numa empresa e a empresa demite o sujeito, ou a empresa quebra, ou enfim, por qualquer motivo, aí o cara tem um valor de um fundo de garantia, aí ele acha um outro amigo que também tem vontade de empreender, ou às vezes até os dois não tinham vontade, mas se obrigam, montam uma empresa, eles são bons em fazer aquele serviço, mas eles não têm preparo para gerir uma empresa, para gerir pessoas, né? E o grande desafio nosso, eu acho que é a gestão de pessoas. A gente tem um ambiente que as pessoas gostem de trabalhar. Entende? A gente tem um ambiente que todo mundo levanta e diz, hoje eu quero ir trabalhar porque hoje é legal. Esse é o grande desafio nosso. Desenvolver isso nos empresários, nos líderes, nos gerentes, nos gestores, enfim, né? É uma habilidade que tem que ser conquistada com treinamento, com empenho, com dedicação. E isso é uma das coisas que eu digo assim, um dos maiores insumos que tem numa empresa é a informação. Então, quanto mais, eu vivo dizendo isso, se seja quem for oferecer a possibilidade de tu ir fazer um treinamento, de tu ir fazer um curso, você é empresário ou você é colaborador, vá. Se durante uma noite inteira de um curso, 2 horas, 3 horas, sei lá, ou durante uma semana de curso, tu conseguir trazer uma informação que tu consiga agregar, já valeu a pena. E isso vai te trazer cada vez mais benefício para ti, ou gerir a empresa, ou ajudar como colaborador a empresa a continuar crescendo. E aquele detalhe para os colaboradores, espírito de dono. Senso de dono. Isso tu tem que ter. Se fosse meu, eu faria? Não. Então não faça uma empresa. Exatamente. Jéssica, sobre os serviços oferecidos pela TES Consultoria, fala um pouquinho para nós, tanto para a pessoa que busca emprego, tanto para o empresário que busca contratar e recrutar pessoas. A hora de tu falar um pouquinho sobre o que vocês oferecem. Você tem 3 ou 4 anos no mercado já, né? Sim, na verdade são já 15 anos. Eu trabalho há 8 anos, né, com recrutamento e seleção, né? Quem abriu a empresa foi a Thaís, né? Depois eu entrei na sociedade e depois a Thaís, né, foi buscar outras oportunidades através de estagiários e tudo mais. Então, nesse meio tempo a gente foi, com a pandemia também, a gente foi enfrentando algumas situações que a gente viu que a gente precisava mudar também, né? Então, a gente começou a ofertar vários serviços, tanto de divulgação, de disponibilidade de currículos para empresário e o próprio recrutamento e seleção, que sempre foi o nosso carro-chefe, onde aí a gente, né, investiga a pessoa, a gente vai atrás de perfil, a gente busca a melhor pessoa para se encaixar dentro da empresa. Em contrapartida, a gente também começou a investir nas pessoas, que a gente começou a ver que também eram nossos clientes, pessoas que precisavam ser investidas, e olhando em cidades grandes, assim, que já vinham fazendo esse trabalho, né? Porque a gente sempre tem que olhar o grande para pensar no nosso, assim, né? O que a gente pode fazer de diferente. E daí a gente foi buscar para justamente essas pessoas se qualificarem, fazer um currículo melhor, se posicionar dentro da entrevista, elas mesmas buscar, assim, se avaliar o perfil para que elas possam encontrar oportunidades melhores e dentro do perfil delas.
Então, a gente presta essa consultoria também para as pessoas, né, que buscam se qualificar, buscam um trabalho que esteja mais de acordo e buscam crescer também nessas empresas. Então, em contrapartida, a gente consegue tanto atender os empresários quanto também as pessoas que vêm nos procurar e que estão em busca de trabalho. Perfeito. Desde 2009 existe, né? Exatamente. E você está à frente da empresa? Eu estou na frente da empresa há 4 anos. 4 anos. Isso, Essa foi a confusão. Então, 4 Isso, anos que você é diretora e a empresa existe desde 2009. Exatamente. Redes sociais, quem quer fazer contato com vocês? Quem quer fazer contato com nós pode entrar direto no nosso WhatsApp, né, que é 55996961070, e nas redes sociais, né, TES Consultoria. Então encontra lá fácil desde as nossas oportunidades, as vagas que a gente oferta, os nossos trabalhos, informação também para saber como é que funciona, né? A gente posta diariamente assim vídeos falando justamente para o que as pessoas podem procurar. Nosso site também, www.tes.com.br, lá tá todos os nossos serviços. Perfeito, muito obrigado pela participação aqui, a gente agradeço. fica muito feliz. Presidente, uma palavra de encerramento e obrigado por estar presente aqui, obrigado por essa troca de ideias, a gente aprendeu muito com o senhor aqui. Eu que agradeço a oportunidade de a gente colocar algumas ideias, algumas experiências, né? E acho muito legal da parte de vocês chamar esse tema, porque é o que eu falei antes, né? A grande maioria das empresas, a dificuldade é a contratação, a dificuldade é a formação da equipe, e a gente tem a consciência que as empresas são pessoas, né? E quanto mais a gente tiver essa qualificação na contratação, quanto mais a gente tiver pessoas qualificadas se candidatando, todo o comércio ganha, né? Porque as nossas empresas são movidas por pessoas. E essas pessoas é que fazem o sucesso ou o insucesso de uma empresa. E para nós o material humano é fundamental. E a dificuldade que a gente está tendo para conseguir, eu cheguei a ficar 1 ano e meio procurando vendedor sem conseguir, Diogo. Então, se de alguma forma, tanto eu como a Jéssica conseguiu ajudar para que algumas pessoas, com algumas dicas que a gente deu aqui, possam melhorar a sua apresentação numa entrevista, ou talvez a gente tenha dado alguma dica para algum empresário para tentar melhorar a sua contratação, a sua entrevista, já valeu a pena ter ficado essa hora aqui conversando com vocês. Exatamente, essa é a grande ideia nossa, né? O podcast ele foi criado para falar sobre empreendedorismo, mas também para ter um contato com empresários, com pessoas que querem empreender ou pessoas interessadas nesse universo, nesse mundo. Esse debate, essa troca de ideias, ela é muito mais informativa para a pessoa poder tirar um case de sucesso, tirar uma boa informação, entender para onde ela pode caminhar. Então, empresários de sucesso, entidades, empresas que têm cases bacanas vão vir aqui para poder conversar um pouco sobre isso, e o ouvinte lá que está assistindo em casa, no conforto do seu lar ou em qualquer hora, vai poder aí ter informação bacana e relevante, né? E o importante é a gente salientar, né, Diogo, que empreender não quer dizer somente que tu tenha um negócio. Tu pode empreender dentro de uma empresa. Tu pode começar empreendendo dentro da empresa, tu pode começar empreendendo dentro da própria escola, né? Então, empreendedorismo é um termo muito amplo. A gente não pode entender isso simplesmente como ser empresário. Querer ser empresário. Empresário é uma coisa bem mais ampla, né? Mas o empreendedorismo tem que começar, talvez, na base. E as escolas talvez sejam a nossa grande falha hoje. Certo. Obrigado, então, pela presença de vocês. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. Essa é a 2ª edição. Agradecer a todos, milhares e milhares de pessoas que estão seguindo, que estão acompanhando, que estão visualizando, que estão curtindo, comentando, desde o primeiro episódio, semana passada, que tratou sobre gastronomia. Semana que vem a gente volta com mais um tema, com mais uma roda de conversa, para melhor informar e para trazer informações aí relevantes sobre esse mundo para todos vocês. Obrigado, até mais.